Boa noite, pessoal. Tudo bem? Temos 25 minutos, né? Tá. Bom, vou passar algumas fotos. O que eu trouxe é só foto mesmo, não trouxe texto, não trouxe vídeo nem nada. Me chamo Érico, queria agradecer ao Rodrigo por me convidar. Como ele falou, eu fotografo para a National Geographic. Eu sou embaixador da Samsung, das câmeras Samsung aqui no Brasil. E, assim, eu considero o trabalho que eu faço fotografia documental. Eu acho que uma pequena série de fotografias pode contar uma história, né? E assim, eu vim para falar, eu vou mostrar um pouco das minhas fotos aqui, porque eu acho que nem todo mundo conhece bem as coisas que eu ando fazendo. Na última edição da National Geographic, agora de janeiro, no início do ano, saiu uma história minha sobre descendentes de ucranianos no Brasil. E volta e meia eu estou envolvido num tema diferente, fazendo um trabalho diferente. Há alguns anos atrás, se alguém falasse para mim que eu ia estar envolvido com uma história ligada a rinocerontes, eu não ia acreditar, porque eu acho que a primeira vez que eu vi um rinoceronte na vida foi com, sei lá, 20 e tantos anos num zoológico. Quantos de vocês já viram um rinoceronte a olho nu aqui? Não sei. 2? 2? 3? 4? No zoológico. A primeira vez que eu vi um rinoceronte acho que foi em 2007, eu fiz uma visita para fazer um trabalho na África do Sul e eu me recordo bem que a primeira vez que eu vi esse animal, estava dentro de um carro fazendo esses safaris assim, tinha um rinoceronte branco bem grande sentado, aí ele se levantou na minha frente e o que ficou muito forte na minha cabeça era a magia que a presença desse animal surtiu em mim. E eu lembro disso ter mexido comigo de uma maneira diferente. Eu fiquei pensando, eu vi leão nesse dia, vi elefante, mas eu fiquei pensando no rinoceronte o resto do dia. Foi como se eu tivesse tomado uma porrada, assim, um aviso, né? Eu falei, nossa, que coisa forte. E eu, assim, não sou muito bicho maníaco, sabe? Essa coisa de, eu até tenho um cachorrinho na minha casa, mas tem gente que adora animal, adora bicho. Minha esposa é assim. E eu não sou muito, eu prefiro muito mais fotografar pessoas, eu me interesso sobre a humanidade, me interesso sobre a sociedade, gosto de fazer retratos, gosto de fazer histórias envolvendo pessoas, acho que esse é o meu forte, como vocês vão ver aí agora, é o que eu mais sei fazer. Mas assim, de certa forma o rinoceronte me tocou. E naquele dia, quando eu fui tocado pelo rinoceronte, eu tive acesso a uma informação que ficou ecoando dentro de mim. Pô, a gente está falando de 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente está falando disso há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, eu tive acesso à seguinte informação que muitos de vocês devem saber. Se todos não sabem, vão saber agora. É um animal que existe há 50 milhões de anos no planeta Terra. De 50 a 60 milhões de anos, não dá para precisar. E ele está prestes a entrar em extinção nos próximos 5 anos por nossa causa. Nós estamos matando os rinocerontes. Então, para mim, isso foi algo muito chocante. Em 5 anos, a nossa geração vai presenciar, ou pode presenciar, tomara que não, uma tragédia ambiental depois desse animal ter tido uma jornada pela Terra de 50 a 60 milhões de anos. Para mim, isso já era uma informação mais do que o suficiente para eu me envolver com esse tema e tudo mais. Então, eu montei essa apresentação. É uma apresentação bastante curta pelo tempo que a gente tem aqui. Então, tem algumas fotos minhas espalhadas aí que eu vou mostrar primeiro. Aí depois eu dou um break e aí eu começo a falar do projeto do rinoceronte em si. Vamos lá. Bom, eu fiz essa fotografia na Groenlândia em 2011, quando eu estava fazendo esse projeto sobre lugares ameaçados. E isso é uma praia. E aí uma praia na Groenlândia, esse pessoal estava tomando sol. E o tema que eu estava fotografando lá era o aquecimento global. Então, na verdade, aquela moça que estava deitada ali, ela me viu fotografando, ela me perguntou, de onde que você é? Aí eu falei, eu sou brasileiro. Aí ela falou, nossa, isso aqui está parecendo Copacabana hoje. E aí eu falei, pô, encontrei o tom da história que eu queria. E aí essa fotografia, que muita gente gosta, muita gente às vezes não se identifica tanto com ela, é uma fotografia que me ensinou isso, me ensinou que, quer você queira ou não, às vezes uma imagem que você acha meio-dia ou 2 horas da tarde, assim, num caminhar, é a imagem que vai te dar o tom do teu projeto,
E isso está fora do seu controle. Cabe ao fotógrafo tentar perceber isso para falar, pô, saquei isso que a mulher falou e anotei. Eu lembro de ter sentado depois numa pedra ali, anotado isso e falei, tem uma história aqui. E assim eu abri um livro, esse livro que eu publiquei sobre lugares ameaçados, a primeira foto do livro foi essa. Bom, eu trouxe um pouquinho de trabalho, de fotos dispersas, assim. Engraçado, a foto saiu de cabeça para baixo, mas acho que foi mais legal ainda. Eu deveria ter publicado essa foto assim, cara. Porque parece uma árvore agora, né? Ficou mais legal essa foto assim. Tem um grande fotógrafo que é considerado o maior do século XX, o Cartier-Bresson. Ele dizia que quando ele está em dúvida se ele gosta de uma foto ou não, ele vira ela de cabeça para baixo. Se ele gostar é porque está escolhida. Pô, eu deveria ter tentado com essa. Isso aí eu estava fotografando a Mata Atlântica e fiz essa foto de helicóptero descendo para a Anchieta, né? Agora eu não sei se eu estou apertando correto aqui, pode ser que seja isso. Não, tá ok. Isso aí foi na Etiópia, há 2 anos atrás. Eu estava fotografando algumas tribos no sul da Etiópia e aí andando na estrada lá eu vi esse pessoal voltando do campo, cantando e tudo mais, e eu achei uma foto interessante. Eu tinha ido na Etiópia para fazer as imagens dessas tribos aí, porque a Etiópia é o único país que nunca foi colonizado da África inteira. O continente africano tem 57 países, e o único que não foi colonizado absolutamente foi a Etiópia. Então, se fala inglês lá, como muitos países, dá para a gente se comunicar em inglês, mas dá para afirmar também que é um dos últimos países africanos realmente puros, onde nas tribos se andam praticamente sem roupa ou descalços, e onde a civilização não chegou, demorou para chegar. E na década de 60 e 70, a geografia da Etiópia, que é muito montanhosa, é o país mais montanhoso do continente africano, isolou essas tribos que chamam as tribos do Vale do Rio Omo. Existe um rio chamado Omo no sul da Etiópia, e as tribos que ficam em volta desse rio, elas ainda estão numa situação de bastante pureza cultural. E aí eu fui fotografar como elas estão sendo ameaçadas, porque já está se criando uma estrutura ali de hotéis e de estradas na região, algumas lojas, e isso está começando a descaracterizar um modo de vida que estava bastante puro até algumas décadas atrás. Isso é uma tribo de uma região chamada Kibish, é uma tribo que se chama Suri, e eles ficam perto da fronteira do Sudão do Sul. Aí eu fiquei alguns dias acampando lá também para poder fotografá-los. Esses caras, eles estavam amarrando um pano no pescoço, que eles estavam se preparando para uma luta de bastões, que é uma luta tradicional chamada Donga, que eles praticam. Isso é um retrato que eu fiz em uma das maiores favelas do mundo, que se chama Dharavi, que é na Índia, em Mumbai. Isso é uma foto abstrata que eu fiz. Bom, vou passar para essa aqui. Aí, se der algum problema, a gente vai indo, vai voltando. Pedir um pouquinho da paciência de vocês. Cidade do México. Isso é um trabalho que eu fiz em 2008 sobre países emergentes. Então, eu queria mostrar os problemas que grandes cidades de países emergentes como Brasil, México, Rússia e China acabam passando. Nós que moramos numa grande cidade como São Paulo, isso aí é bastante comum para a gente, né? Uma imagem como essa. Vocês estão conseguindo ver bem daí? Bom, isso aqui, gente, é talvez uma das cidades mais poluídas do mundo, chama Chongqing. Chongqing é uma cidade de 35 milhões de habitantes na China. E isso aí era uma mistura de poluição com uma tempestade de fim de tarde. E esse aí é um rio onde começa o Yangtze, que você, navegando nesse rio, você cruza a usina de Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, como eu fui visitar aquela região, tem um teleférico que passa em cima desse rio, eu fiz essa fotografia aí, que era bem o tom que eu gostaria de mostrar do projeto para contar as dificuldades que as pessoas passam. Isso é Calcutá, na Índia. Isso é dentro de um trem na Índia também. Isso é uma fotografia de uma história que eu fiz para a National Geographic. Saiu agora uma edição sobre as 50 melhores fotos da National. Essa foto acabou entrando. É que foi uma matéria que ficou muito interessante sobre a cidade de Águas Claras,
perto de Brasília, bem no centro do Brasil, e era eu queria mostrar essa explosão demográfica e de edifícios e arquitetônica da região. Então eu fiz essa imagem aí dentro de um stand de vendas de um apartamento. Isso aí é na região do Kilimanjaro, na Tanzânia, na África. É a tribo dos Maasais. E isso aqui é uma fotografia que saiu na National Geographic na história dos ucranianos que eu falei para vocês. Bom, daqui para frente eu vou mostrar algumas fotografias do projeto A Jornada do Rinoceronte. Como eu queria dar essa abordagem bastante épica ao trabalho, mostrar que um animal que existe há 60 milhões de anos está se extinguindo agora, eu dei esse título para o projeto, A Jornada do Rinoceronte. Que vale a pena... Bom, que talvez esteja pulando algumas fotos, talvez eu esteja perdendo algumas, mas vamos no... pode ser que esteja algumas nessa, mas tudo bem. O que vale falar sobre os rinocerontes? Eu não sei se vocês sabem, mas eles estão sendo caçados por causa do chifre. O chifre do rinoceronte não é osso, como muita gente acha que é, mas o chifre é queratina, é o mesmo material das nossas unhas e cabelos, é um material bastante abundante na natureza. E é um material que já foi comprovado que cientificamente ele não tem nenhuma finalidade medicinal. Não é possível fazer um medicamento todo de queratina que cure dor de cabeça, que cure convulsão. Só que na medicina tradicional asiática ele é comercializado e vendido em consultórios médicos de medicina tradicional asiática como um medicamento bastante popular. Não só popular, apesar de aparentemente não ter efeito nenhum. Não só popular, mas também ligado a um certo status, porque todo medicamento que contém o chifre de rinoceronte ralado ou moído, ou se não você toma o próprio chifre moído misturado com água, você pode sorver aquilo como uma sopa, um chá, isso é também um sinal de status. Em alguns países como o Vietnã, ou Coreia, China também, até no Japão, isso historicamente foi bastante utilizado. E assim, se o cara consegue ter acesso a um medicamento à base de chifre de rinoceronte, é porque ele consegue tomar um medicamento caro e ele pode tomar aquilo. Então o cara, às vezes, até quando ele pretende se curar do câncer, ele não quer fazer uma quimioterapia. A gente está até num hospital de oncologia aqui, o paciente se submete a um tratamento à base de queratina, que é um chifre de um animal lá. E assim, eu não vou entrar no mérito de se isso é correto, se não é, o meu projeto não se propôs a isso. Eu acho que a consciência do consumo deve partir de quem consome. Não cabe a mim, um fotógrafo brasileiro, vir falar que o cara lá na China, na Índia, ele está errado, no Japão, seja onde for, ele está equivocado, está errado de fazer um negócio que historicamente já se pratica na China há 5.000 anos. Na dinastia Ming, na China, que é por volta de 1200, 1300, já se consumia muito chifre de rinoceronte naquela época. Então, a África é um continente, até na Ásia, tem muito rinoceronte na Ásia também. Tem gente que não sabe, mas Índia, Nepal, Butão, Indonésia, são países que têm rinocerontes. E assim, esses animais eles eram abatidos, os chifres cortados, e isso levado às toneladas para poder ser consumido por reis e por imperadores. E na década de 70, países do Oriente Médio, como o Iêmen, também consumiram bastante chifre de rinoceronte até para fazer esculturas e cabos de adagas. Enfim, ao longo da nossa história, se pensarmos bem em termos evolutivos, em termos de história, um bicho desse vive há 60 milhões de anos, como eu falei. Nós nos cruzamos, se olharmos em quanto tempo que o homem existe no planeta, ou como Homo sapiens, ou como comunidade apenas, como civilização, e o que o rinoceronte existe, nós somos uma ínfima fração do que esse bicho já passou aqui pelo planeta. E nesse momento que a gente se cruzou, nós, o Homo sapiens, com os rinocerontes, a gente provocou um desastre, um terror para a vida dessas espécies. E por causa disso, esses animais, eles não têm predadores naturais, eles dificilmente são abatidos por doenças que dizimam grandes quantidades de rinoceronte, eles sobreviveram já há tanto tempo. Geneticamente, são um dos animais que têm mais cromossomos na natureza. É um animal bastante forte, é um animal extremamente evoluído,
É um elo pré-histórico quase, não chega a ser pré-histórico, mas é um elo que nos conecta com um passado muito antigo, né? O rinoceronte representa tudo isso. E muito mais do que isso. O rinoceronte, ele é um bicho carismático. Há quem diga que ele é um animal muito feio, mas tem gente que diga que ele é um animal muito bonito, eu acho ele maravilhoso. E existem as crianças, do meu filho de 1 ano já vê o rinoceronte, ele já sabe o que é um rinoceronte. Então, onde quer que você veja essa imagem desse unicórnio, você consegue identificar e se encantar por esse belíssimo animal. Eu disse unicórnio, mas na verdade a maioria das espécies de rinocerontes, cada um tem 2 chifres. Tem um rinoceronte indiano, que é chamado One-Horned Rhino, que esse sim é um rinoceronte com um chifre só. E aqui eu fotografei, esse aqui é um grande rinoceronte branco que eu fiz na África do Sul, essa imagem, dá para ver o chifre dele bem simétrico com relação aos olhos. E aqui 2 animais também na África do Sul que foram abatidos. E esses aqui tiveram sorte de sobreviver, porque geralmente os caçadores, quando entram numa reserva para eles entram no meio da noite, trabalham em duplas ou em trios, entram com uma garrafa d'água, com um fuzil, geralmente um fuzil com um fuzil de caça, calibre 3.75, com um silenciador na frente. E aí eles atiram nesse animal à noite, geralmente é um tiro certeiro, não é nada tão difícil atingir um animal desse, pela distância que você consegue chegar. E com um tiro de calibre 3.375, um bicho desse anda 20 metros, 30 metros e cai. Então, assim, com um cara ele consegue abater 1 ou 2 ou 3 ou 4 rinocerontes em uma noite de sorte. Depois, com o machado, ele corta esse chifre. O animal ele não resiste a essa machadada, ele fica sangrando. Isso é feito inescrupulosamente, de uma maneira, dá para se imaginar, onde cartilagem, osso e o próprio chifre de queratina são dilacerados, arrancados, enfiados numa mochila. Os caras vão embora. E, assim, pela alta demanda que ainda existe pelo chifre assim, a pouca oferta desse material, o chifre tem atingido preços exorbitantes, né? 1 quilo de chifre de rinoceronte vale mais de $60 mil, pedacinho assim, mais que ouro, em termos de unidades de medida. Então, um chifre, imaginem você um chifre de 3, 4 quilos, aí o cara bate 2 rinocerontes, cada um com 2 longos chifres. A gente está falando de um cidadão que entrou lá com uma espingarda numa reserva, para praticar uma caça furtiva, que é para pegar um pedaço do animal e sair fora, carregando $500 mil, $1 milhão de um material ensanguentado numa mochila velha e saindo correndo no escuro. Essa é a realidade da caça furtiva do rinoceronte. Esses 2 animais aqui tiveram sorte, porque o cara que os abateu não atirou com munição, atirou com tranquilizante. Então, eles pegaram uma espingarda com tranquilizante roubado de veterinário ou de veterinário corrupto, subornado, atirou nos animais, eles adormeceram e aí tirou o chifre e eles tiveram a sorte de sobreviver. Então, eu fiz essa foto num centro de reabilitação. Esse aí é um bichinho feliz que está dormindo, sorrindo. O nome dele é Hope e eu fiz essa imagem numa reserva no Quênia. A história desse bicho é muito interessante. O nome dele é Suni. E essa subespécie de rinoceronte, que é chamada rinoceronte brancos do norte, só existem 5 no planeta. Tô dentro do meu tempo aí, tá legal? Posso seguir? Só existem 5 rinocerontes dessa subespécie no planeta. Existiam 6 contando com esse, só que esse aqui morreu. Eu tive a felicidade de poder conviver alguns minutos na presença dele em junho do ano passado, quando eu fui visitá-lo. E em outubro do ano passado esse bicho morreu. Morreu, aparentemente, faleceu de causas naturais, com 34 anos de idade. Na mesma idade que o pai dele tinha morrido. Só que assim, para uma espécie que existem 6 no mundo, sendo 2 machos e 4 fêmeas, um macho morreu, isso é um desastre irreparável para essa espécie. Então, os rinocerontes brancos do norte estão à beira da completa extinção. O que acontece aqui, eu não sei se eu trouxe a foto do outro, o sobrevivente, o outro macho que sobreviveu, que eu também fotografei, o nome dele é Sudan. O Sudan, coitado, é o último macho da espécie dele. Então, eles mantêm 2 fêmeas constantemente na presença dele, monitorados com guardas.
num esforço ali de falar, namora, tem que reproduzir. Sortudo, vai saber. É muita pressão em cima nas costas do coitado. E outras 2 fêmeas que estão espalhadas em diferentes zoológicos. Depois, recentemente, teve até mais uma morte dessa subespécie. Mas isso gerou uma comoção mundial bastante grande. Foi matéria de revista, foi capa de revista no mundo inteiro. Então, vocês ainda vão ouvir falar dessa subespécie de rinoceronte, que são os brancos do norte. Eles são levemente diferentes do que aqueles rinocerontes que eu mostrei no slide anterior. Eles têm a cabeça muito grande, possuem as orelhas são peludas, tem pelos nas orelhas, e eles têm essa corcunda aqui, ó, nas costas, que a outra espécie não tem. Entre outras diferenças sutis, assim, o tamanho da perna, da posição da pata, etc. Esse perdeu o chifre também? Não, esse não. Esse aí, o chifre foi tirado intencionalmente para desencorajar que algum caçador chegue perto e voltou a crescer. Interessante é isso, é que o chifre volta a crescer. Bom, isso aí é o seguinte, gente. Nesse esforço de contar a história dos rinocerontes, não era a minha intenção, nunca foi ficar jogando um holofote na cara dos caçadores como se eles fossem os vilões da história, pessoas do mal e nós temos que, nos vingar desses caçadores malvados. Absolutamente não é isso. Quando você começa a compreender o contexto, isso aí é uma família de um caçador. Os pais dessas crianças, o marido dessa mulher, foi caçar no Kruger Park, na África do Sul, e foi preso em flagrante, realizando caça furtiva, e está preso numa cadeia, cumprindo pena desde 2012. Sorte ele teve, porque poderia ter sido morto por um guarda florestal, né? Isso quando os caras não são mortos por leopardos. A atividade de guarda florestal, por si só, para proteger um rinoceronte, é perigosíssima e dificílima. Quanto mais de um caçador. E assim, isso é uma guerra não declarada, mas é uma guerra em curso, porque os caras trocam tiros, e trocam tiros para matar. Se você está lá no meio de uma savana, você sabe que tem alguém ali que não faz parte do teu lado, é que o cara está escondido com más intenções para roubar a vida selvagem que está ali, a fauna que está ali. Então, existem trocas de tiros diárias em várias reservas, principalmente em países africanos, mas também na Ásia, onde tem perdas dos 2 lados. E eu queria fotografar as perdas do lado dos caçadores furtivos. Isso aí foi em Moçambique, e aí eu visitei essas famílias aí para entender o que acontecia. É um lado não contado dessa história, é um lado sombrio dessa tragédia também, porque a gente fica falando de rinoceronte, o caçador ele é preso, deixa para trás a família. Nesses vilarejos na África, o homem, ele é o ganha-pão da família, ele que trabalha enquanto a esposa cuida dos filhos e cuida de uma criação, cuida da lavoura. É o homem que trabalha, é o homem que ganha o sustento da casa. Então, quando o cara se envereda para o crime, ele deixa esse legado de dor e sofrimento para trás. Essa mulher estava me contando que não tem água para dar para os filhos, não tem sabonete para lavar, não tem nada, absolutamente ficou sem nada. Eles entendem que é crime? Eles entendem, quem perguntou? Eles entendem que é crime, não são... Apesar de eles estarem respondendo a uma oportunidade que caiu no colo deles, do tipo, eu não tenho nada, o governo não me dá emprego, eu tenho uma vida difícil, e de repente chega uma organização criminosa oferecendo muito dinheiro, volumes absurdos de dinheiro para os padrões da região, e um rifle falando, cara, você sabe andar no mato? Sabe? Conhece a região? Caça, rouba uns chifres de rinoceronte, mata os bichos, traz para mim. Então, quem entra para praticar a caça furtiva sabe que está vivendo na criminalidade, sabe que está fazendo alguma coisa errada, provavelmente sabe que está matando um animal que está em extinção, apesar de geralmente o perfil desses caras são analfabetos, levaram uma vida dificílima. Então, eu não posso quantificar ou qualificar o que é prioridade na vida dele. E qual que é a relevância que um rinoceronte tem para ele? Provavelmente nenhuma. É uma fonte de renda que está lá enfiada no meio do mato e eu quero comprar uma moto, eu quero sair daqui, não aguento mais essa vida, eu vou entrar lá e vou fazer isso mesmo. Às vezes essa é a mentalidade. Então, o
o caçador furtivo, ele opera na ilegalidade, no crime. Não falei dessa foto aqui. Nessa de fotografar as famílias dos caçadores, eu fiz essa imagem dessa moça coletando água numa represa. Era uma represa onde caçadores furtivos às vezes entram de barco aqui para poder atravessar da fronteira de Moçambique para a África do Sul, numa região onde não tem cerca. E aí as famílias... Isso aí é cheio de hipopótamo, crocodilo, é super perigoso ficar próximo dessas beiradas aí, e a mulher sabia disso e não tinha opção, tinha que pegar água lá. Esse é outro filhote de rinoceronte, o nome desse órfão aí, ele é Cliff. Por ser órfão, os pais foram mortos, foram caçados e ele teve sorte de sobreviver, né? Porque às vezes os caçadores cortam até o pequeno chifre que esses bichinhos têm. E apesar de ser pequeno, um rinoceronte de 2, 3 meses com 500 quilos, ele é bastante intimidador. Eu presenciei isso. Então, os bichos desses, eles podem machucar, podem derrubar, até matar um adulto. São bem fortes, né? E então, às vezes, o que os caçadores fazem também é enfiar a faca nos olhos para cegar uns filhotinhos desses ou cortar os calcanhares. Então, faz o que é necessário para que esses bichinhos não incomodem, para que eles possam terminar de realizar a caça deles. Mas esse camarada aí sobreviveu, teve sorte. Outros 3 órfãos, rinocerontes brancos, pequenos, que estavam sendo tratados no orfanato de rinocerontes na África do Sul. Olha, isso aqui foi no Zimbábue. Esse cara é um guarda florestal e eu falei, é um trabalho difícil. O cara ganha $200 por mês, anda 40 quilômetros por dia e o trabalho dele é esse, é ficar de noite sentado num pé de uma árvore parado. Às vezes eles trabalham em dupla, às vezes sozinhos, às vezes o que eles têm é um cantil com uma água, um binóculo na mão. E assim, eu falei, cara, aqui não tem cobra onde você está, não tem uma serpente venenosa? Ele falou, tem. O que eu vou fazer? E tem mosquito que transmite malária também. E às vezes a noite é fria. Às vezes dos colegas desse cara tinha sido atacado por um crocodilo. Teve um outro colega dele que foi atacado por sobreviveu. O cara sobreviveu a um ataque de um leopardo. O leopardo arrancou a pele da cabeça dele inteira, assim. E o cara ainda sobreviveu. Então, são profissionais que enfrentam extremas dificuldades para proteger os rinocerontes. Na verdade, eles estão aí para proteger todos os bichos da reserva. Mas o rinoceronte ocupa a maior parte do tempo deles. É um animal mais difícil de proteger e é um animal perigoso também. Esses caras, os guardas florestais, podem ser mortos pelo que eles protegem. E podem tomar tiro de caçador também. Então, são considerados os trabalhadores mais assim, corajosos e dedicados e motivados do mundo, né? Também são passíveis de serem corruptos e, quer dizer, às vezes o caçador mora no mesmo vilarejo que ele, às vezes o cara está indo para casa, sofre uma ameaça, sofre uma emboscada, ameaçam a família dele, ou quando não, o cara também vive uma vida difícil, ele já não aguenta mais, ele já faz isso durante muitos anos, é difícil manter a motivação de um guarda florestal, e às vezes ele está indo para casa, daí ele encontra um amigo dele que virou caçador furtivo, aí o caçador fala para ele, cara, olha, eu te dou aí 10% do chifre que eu consegui. Se você vira um rinoceronte aí lá na tua reserva, não tiver, o chefe estiver fora nesse dia, você me dá uma ligada, passa o GPS da localização, eu entro lá, você me avisa. Então, isso é muito frequente também, essa corrupção entre esses profissionais. Eu acompanhei várias patrulhas para procurar caçadores furtivos. Felizmente ou infelizmente não consegui ver nenhum. Nesse dia eu estava... Esse aqui é o chefe dos guardas florestais, esse é um policial, e nós estávamos por 6 horas indo atrás de pegadas que a gente encontrou, pegadas frescas, que a gente viu numa manhã em um buraco passando por baixo da cerca, seguido de pegadas. Então o pessoal falou, olha, é caçador que passou aqui essa madrugada, vamos atrás. E a gente foi atrás do que a gente encontrou, as pegadas não eram deles, isso era uma outra coisa. A gente encontrou esses 2 meninos caçando pequenos roedores ali para se alimentar. Eles caçavam com esses cães, eles assoviavam, o cachorro ia lá, pegava o bicho. Então, assim, o que esse chefe de guarda florestal me conta é que esses meninos são estagiários de caçadores. São potenciais
são pessoas potenciais para serem abordadas por organizações criminosas no futuro e facilmente seduzidos para começarem a caçar rinoceronte. Isso é fato. Aí está o momento que eu fotografei eles vendo o buraco por baixo da cerca, ó. Porque essas cercas aí são elétricas, elas não têm uma voltagem letal a ponto de matar um ser humano, mas elas estão mais ali para intimidar um pouco as pessoas e para afastar os animais e para delimitar os limites das propriedades públicas ou particulares onde abrigam esses animais, né? Onde tem muitos rinocerontes. E aí eu não fazia ideia como é que esses caçadores entravam. Eu falei, pô, será que eles cortam as cercas? Como é que é? Ou eles pulam com uma escada? E tá aí a resposta. Isso aqui é um buraco. Eles cavam com um pedaço de pau. E aí nessa manhã foi o momento dessa extrema frustração em que os caras olharam e falaram, pô, passaram na nossa frente aqui. Escapou pelos dedos, né? Uma carcaça de um rinoceronte. Isso aqui é uma carcaça de... 2 rinocerontes foram mortos nesse dia. Isso aqui é provavelmente de um adulto, uma fêmea, e o filhote dele estava logo em seguida morto também a uns 30 metros. A gente viu poças de sangue, procuramos os projéteis no chão, não encontramos. Eu fotografei os procedimentos forenses ali, né, onde a carcaça foi cortada e nós encontramos o projétil instalado no coração, no que restou, né, do coração desse bicho aí. E obra de caçador. Esses animais eles estavam sem o chifre, claro, sem a cauda e sem as patas. Porque agora é o seguinte, tem os aperitivos também, né? Você leva o chifre, pô, leva o que puder junto, porque às vezes você entrega uma pata para um curandeiro, você vende um chifre. O chifre tem um destino da Ásia, né? Mas outras partes do rinoceronte também estão sendo comercializadas para outros fins. E esses eu já tinha ouvido esses relatos lá, e a gente chegou e as patas, ele estava sem a pata, e aí eu achei que as patas tinham sido, no estado de decomposição, elas tinham já desaparecido, tinham já sumido ali, né? Ou tinha sido devorado por alguma hiena, algum leão, algum tipo de coisa assim. E aí o pessoal falou, não, o osso está serrado. Então isso aí foi obra do homem mesmo, esses animais foram serrados. Ou cortados com machado. E aí eu fotografei também os treinamentos dos guardas florestais, que muitas vezes passam por embates físicos com os caçadores no meio do mato. Então eu fotografei os treinamentos de artes marciais deles. Aquele cara branco ali no meio é um australiano que lutou no Iraque, no Afeganistão, e resolveu criar uma ONG só para treinar a guarda florestal em vários países da África para poder deixar os guardas florestais mais preparados. Quando eu falei para vocês de entregar uma cauda de rinoceronte para um curandeiro, os caçadores eles entram às vezes nas reservas sob efeito de drogas, né? Drogas de misturas e poções supostamente mágicas que os curandeiros locais fazem. Eu visitei um desses curandeiros aí, ele falou que não tinha nenhum envolvimento com caça furtiva, mas, bom, não entrei também nesse mérito. E aí ele me deixou fotografar os ingredientes que ele usa lá para as poções dele. Para a gente fazer um drinkzinho mais tarde. Por que não? Misturar com cerveja, talvez? Tudo é possível, né? Para dar aquele saborzinho ali da fermentação. Olha os chifres aí. Olha, isso aí é o seguinte, esses chifres, eles foram cortados legalmente, porque aí vocês vão perguntar, como assim? Quem tem rinoceronte está dando um passo adiante dos caçadores. Eles estão tranquilizando os animais, já que o chifre cresce, né? E não faz mal, teoricamente, não faz mal para o animal deixá-lo sem o chifre. Aí os veterinários vão lá, pedem autorização para o governo, vão num jipe, tranquilizam o animal. Eu fotografei tudo isso, acho que tem uma foto aí depois. Aí o animal tomba, eles cortam com uma serra, jogam água, vendam os olhos do bicho. E aí eles pegam os chifres, numeram, lavam, colocam um microchip dentro, pesam, colocam dentro de um cofre, lacram o cofre com um metal líquido derretido ali em volta para ninguém abrir o cofre. E aí 4, 5 caras com umas metralhadoras assim entram num carro forte para ir para um cofre numa grande cidade onde eles estocam chifres de rinoceronte.
E é para fazer. Eu fiz essa foto aí, em volta de mim, cara, tinham uns 5 caras com roupa camuflada, com 12 na mão, com a R15. Tipo, aí na hora que eu fui tirar a foto, eles falaram, não, deixa a gente pedir autorização antes e tal. Enfim, por um pedaço de queratina, é isso que nós estamos fazendo hoje. Aí, essa aí é a última foto que eu trouxe para vocês, é o momento ali onde os veterinários estavam trabalhando para extrair os chifres, e ali de costas, ali no final, tinha um segurança deles ali com uma pistola, sempre olhando em volta se tinha alguma movimentação. E, bom, só eu concluí as fotos só para dizer, para terminarmos antes da gente ir para as perguntas, que esse projeto não acabou. Para quem eu trouxe até uns folders aí, eu vou deixar aqui para no final vocês pegarem. A exposição completa desse projeto ainda está rolando aqui em São Paulo. Na Praça Vitor Tivita, em Pinheiros, tem 40 fotografias grandes, ampliadas, com tudo isso que eu conto na forma de legendas grandes. Está na Praça Vitor Tivita, no prédio do incinerador, fica em Pinheiros, é entrada gratuita, abre de domingo a domingo, é legal que vocês passem lá, para quem se interessou pelo assunto, para ver. E esse ano eu vou seguir fotografando, eu estou indo para a Índia mês que vem, depois eu vou para a Indonésia, depois eu vou voltar para a África várias vezes, e aí em dezembro eu lanço um livro disso aí. E aí vocês vão no lançamento do meu livro também, a gente volta a se encontrar. Bom, pessoal, é isso aí, obrigado e... Obrigado.